bem? Vamos continuar? Arte bizantina? Vamos lá. Vamos? Nem só de Santa Sofia viveu Justiniano. No reinado dele, ele mandou construir também em Ravenna. Ravenna é uma cidade da Itália, que era praça forte de Bizâncio. Ele mandou construir também uma igreja. Obviamente queria marcar seu poder lá também, né? Através da fé e do poder mesmo temporal dele como imperador e representante do Deus aqui na Terra. Essa igreja é a igreja de São Vital. Percebam que ela é uma igreja não de cruz, de planta de cruz, mas de planta de eixo central. E ela, em vez de uma cúpula, ela tem uma cobertura nessa planta octogonal, talvez porque a cúpula fosse muito cara, né? A construção da cúpula é uma coisa muito complicada, e aí era uma igreja menor, né, do Justiniano. E quando a gente vê ela por fora, a gente vê uma igreja simplinha, né? Assim, como a Santa Sofia também por fora, ela não é luxuosa, né? Ela é simples, tosca, como a São Vital também. E essa era a questão, essa era a vibe. A igreja, ela era simples por fora, como a gente deve ser. Mas quando você entra no reino de Deus. Então, ela pode ser luxuosa, magnânima, porque você está entrando, né, no reino de Deus. Então, ela pode ser cheia de esplendor. Compreendem? A São Vital, para mim, é um dos melhores exemplos disso que eu estou falando. Porque você vê ela de fora, ela é tosquinha mesmo, né? Agora, prestem atenção no interior dessa igreja. Mármore dos pés à cabeça, muito mosaico, muito dourado. Imagina a dificuldade, o tempo, o dinheiro que fazer tanta coisa, como na Santa Sofia também não custou. A gente continua vendo o céu dourado e uma coisa que ainda não falei, mas já está na hora de falar. Percebam nesses mosaicos como que eles não têm uma intenção de verdade espacial. Na verdade, a gente percebe que ainda existe um realismo de volume nos planejamentos, né? Um pouquinho nos rostos, a questão de ter, né, de volume do nariz, do rosto, tá. Mas na retratação do espaço, a gente vai vendo que ele está se perdendo, ou seja, as pessoas todas parecem estar voando, né? É um lugar do além, assim, não parece uma coisa da Terra. Por quê? Porque não, a conversa aqui não é da Terra, a conversa é do céu. É um processo espiritual, né? É uma idade da fé. A questão aqui é do céu e não da terra, é do espírito e não da razão. Por exemplo, esse mosaico está representando Jesus Cristo e ele, na verdade, é acompanhado de figuras da igreja, de anjos, mas parece que está todo mundo levitando, né? Todo mundo flutuando. Eles não têm uma gravidade que os prenda à terra. Por quê? Porque eles estão no céu. Por mais que eles retratem plantinhas, etc e tal, você não tem essa impressão de gravidade, né? De terra. As pessoas flutuam. Bom, um dos principais mosaicos dessa igreja, da igreja de São Vital, é o mosaico onde é retratado Justiniano e seu séquito. É de 547, aproximadamente, e a gente vê exatamente isso. Ele ladeado dos soldados, ele ladeado das figuras da igreja, né? E ele com o halo, porque o halo, gente, ele é colocado nas figuras sagradas. O imperador não é Deus, mas ele é tido como Deus, tá? O que a gente vai ver na técnica? Vamos ver esse mosaico pelo lado técnico e não temático. O que a gente vê? A gente vê as figuras sem gravidade, os pezinhos todos assim, ó, parecendo que estão voando, né?
Reparem nos rostos das pessoas. Você tem ali o imperador Justiniano ressaltado diferente dos outros pelo halo, pela coroa, pelas joias, pela riqueza, mas quando a gente vê na fisionomia, na feição, parece que pegaram um carimbo e fizeram fulano, ciclano, todo mundo igual. Porque aqui não existe a questão do indivíduo. Você é um cordeiro de Deus, como todos nós. Então, essa questão da persona, do indivíduo, a gente vê que ela vai sumindo, né? Porque aqui o foco é Deus, é o Espírito. Você não é persona, indivíduo. Entendem o que eu estou querendo dizer? É muito louco isso. E vocês vão vendo que isso vai só aumentando. Peraí. Olhos amendoados. Sabe essa coisa amendoada? Porque é oriental, né? Então, lembra lá da Mesopotâmia, olhos amendoados? Aqui também a gente vai ver sempre olhos amendoados, é uma característica muito bizantina, mas é oriental. Depois a gente tem também, como tivemos o imperador Justiniano e seu séquito, temos a imperatriz Teodora e seu séquito também. É um outro mosaico. As mesmas características, ela ricamente ornada, com halo, coroa e seu séquito, tá? A gente vê as figuras muito simplificadas, cada vez mais a figura humana vai sendo simplificada, né? A fisionomia toda igual, essa questão de não ter um indivíduo, né? Geral, somos todos iguais, tá? Ele só é diferente em poder, né? Ele e Teodora. Teodora, gente, casou com Justiniano, ela era atriz de circo, momento caras da história da arte. Vocês acham que eu tô Teodora? Me inspirei nela. Quer dizer, conceito, né, gente? Mas me inspirei nela. Sou atriz de circo, não tô longe de ser. E, para finalizar, a arte bizantina, a gente vai passar muitos anos e vamos para Veneza, já em 1063, no século XI, portanto, finalzinho, né, desse Império Bizantino, que acabou em 1453, século XV, e a gente vai para a Basílica de São Marcos, em Veneza, que é uma basílica bizantina. Gente, a Basílica de São Marcos, eu brinco que é o samba do crioulo doido, porque ela já foi super mexida, super acrescentada desde a sua fundação. Mas a estrutura dela é absolutamente bizantina. Se a gente vê uma vista aérea dela, se a gente vê ela de cima, a gente vê direitinho uma cruz, uma planta de cruz grega. Eixo central, uma cúpula maior central e 4 cúpulas menores laterais nos braços iguais, não é verdade? E aí, quando a gente vê a fachada, ela já está muito modificada porque é muito louco o ser humano, né? Ela foi feita bizantina, estrutura bizantina, planta bizantina, e aí vem o gótico, um pouquinho depois. E aí eles dão uma pitada gótica. E aí acaba a Idade Média, vem o Renascimento, uma pitada renascentista. E aí vem o Barroco, uma pitada barroca. Então por isso que eu brinco que ela é o samba do crioulo doido, tá? Mas a base e a estrutura dela, bizantina, arquitetonicamente falando. E por dentro, o interior é absolutamente bizantino, de mosaicos dourados também, dos pés à cabeça, uma coisa louca, maravilhosa. Ela conta de A a Z a história cristã, desde a criação do mundo, todos os passos da paixão de Cristo, absolutamente tudo. E aí, gente, vem uma questão que eu não tinha falado ainda, mas muito importante, é que a igreja se torna a Bíblia de pedra. É dentro desses espaços que a história cristã, a história vai ser contada. Já dizia o Papa Gregório Magno, as imagens fazem para os analfabetos o que a escrita faz para os que sabem ler. Então, essa profusão de imagens é, na verdade,
um recurso para contar uma história, para divulgar uma história, para propagar uma história, e uma história recente, né? E para reforçar essa história também, não só para divulgar e propagar, que isso é mais no primeiro momento, mas para reforçar essa história sagrada. Então, a gente vai ver dentro da São Marcos, minuciosamente, tudo sendo registrado, tudo sendo ilustrado em mosaicos. Eu vou mostrar para vocês um mosaico que eu amo, e na verdade é um dos motivos pelo qual eu me apaixonei pela Idade Média. Porque o período clássico, gente, racional, ele é da medida, da matemática, da ordem, da certeza, né? Então do belo, do realismo, mas da cópia. Você fala de coisas que você vê, você fala de coisas da terra. A Idade Média, a arte cristã medieval, ela fala de coisas do céu. Conheceu Adão? Conheceu Eva? Sabe como é que foi Jesus Cristo? E Deus, né? Então são coisas da imaginação, são coisas que a gente imagina. E aí é um período de muita criatividade. Vejam só, olha esse Noé levando para a Arca de Noé as aves. É interessante porque eles querem contar que Noé levou todas as espécies, todos os tipos de animais, aves, mamíferos. Então, no mosaico das aves, eles querem mostrar todas as espécies de aves. Vocês podem ver que tem galinha da Angola, ganso, pato, marreco, pavão, garça. Agora, tá levando lá para dentro da arca. Se a gente for analisar por um lado técnico, comparando ao realismo que a gente vinha vendo Grécia e Roma, é tosca essa ilustração. As pessoas falam que as ilustrações da Idade Média decaíram, que são ilustrações infantis. Porque esse Noé, ele tá andando assim, ó, parece que ele tá flutuando, né? Essa Arca de Noé parece uma casinha infantil. Então é falta de técnica, eles perderam, né? Eles não sabem, desaprenderam aquela técnica. Desaprenderam? Como assim desaprenderam? E como é que eles retratam com tanto realismo essas aves? Por que ele sabe retratar realisticamente as aves e não sabe retratar realisticamente a figura humana? Será que é porque ele não sabe? Ou será que é porque ele não quer? Ou será porque não é a tônica, não é a questão, não é o valor da época, né? Por que a ave ele precisava retratar realisticamente? Porque ele precisava ser claro de que todas as espécies foram levadas e que tem espécies diferentes. Então ele precisou do realismo. Agora, o homem não. O homem não tem importância. Quem tem importância é Deus. Bacana, amo isso. Nessa igreja, gente, tinha o Paladoro, chamado altar de ouro. Ele ficava lá no altar, todo de ouro, pedras preciosas, pérolas, que conta toda a história de Cristo. Vou mostrar alguns detalhes para vocês. A gente vê no centro um elemento muito característico, não só da arte bizantina, mas de toda a arte cristã medieval, que é o que é chamado Jesus, ou na verdade o Pantocrátor, porque quando ele está abençoando com a mão direita e segurando o evangelho com a mão esquerda, ele é o Pantocrátor, tá? Então, a gente vê o Pantocrátor circundado por uma amêndoa mística ou mandorla, uma bolha, né? Eu brinco, mas acaba sendo verdade. E geralmente, ladeando a amêndoa mística ou mandorla, a gente tem os 4 evangelistas, se não nas suas pessoas, nos animais simbólicos, tá? Ligados a eles. Então, São João, São Lucas, São Mateus e São Marcos.
Lembrei. Agora presta atenção na riqueza, né, na joia que é esse Paladoro. Mas a gente vê uma simplificação da forma impressionante. E aí é uma coisa muito interessante, até estava lendo isso recentemente. Não só no mosaico, mas também no Paladoro, pensa uma coisa aqui comigo. Em Roma, eles faziam o mosaico realista, absolutamente realista, né? Era como se você estivesse passando uma pintura para o mosaico. Tinha características da pintura. Já o mosaico bizantino, ele é uma interpretação da forma. Ele é um resumo da forma. Então, é a forma respeitando ali o espaço bidimensional. Ele não tenta sugerir, como nos romanos, o volume, o 3D, entendem? Agora, essa simplificação da forma, ela também é em decorrência de uma necessidade mais didática da informação. Essas ilustrações, ela tem o dever de ensinar, de falar sobre, né? De ensinar, de contar uma história. Então, por exemplo, uma história em quadrinhos, né? Já falei aqui, a Mônica precisa de ter planejamento no vestido vermelhinho dela para você saber o que está acontecendo na história. A casa dela não é aquela casa assim? Por quê? Porque é uma informação rápida e direta. É o que acontece nessas imagens cristãs medievais, que são interpretadas. A forma interpretada não é a forma realista, é a forma interpretada para ser colocada, né, num suporte 2D, chapado, tá? Então, a gente vê como que nessas imagens que eu estou mostrando do Paladoro, a simplificação é deliciosa, porque junto com essa simplificação, a gente tem que criar recursos criativos. Olha essa imagem da Anunciação. Sabe a famosa história que a Virgem, né, recebeu o recado que ela ia ser mãe de ninguém mais, ninguém menos do que Jesus? Pois é, o anjo da Anunciação. Então, repara nessa imagem. Num primeiro momento, ela parece tosca para um olhar realista, para um olhar clássico, greco-romano. Mas não, num quadradinho, né? Ela está situada ali em cima, nesses quadradinhos. Então, num quadradinho de ouro, você tem que retratar rapidamente, de maneira direta, clara, eficaz. É o suficiente. Tá lá a Virgem Maria, seu trono, tá o anjo. Olha a asa do anjo. Olha o recurso em linhas do planejamento para falar, né, que era a veste do anjo. Adoro isso, porque eu vejo o valor que isso tem, que é o valor criativo, que é o recurso de sair da cópia, de simplesmente olhar para a natureza e copiá-la. E mesmo porque não só o valor da criatividade, como da imaginação. Pois é, para mim, a Idade Média trouxe essas novidades. Olha esse batismo de Cristo, que delícia! Jesus Cristo batizado às margens do Rio Jordão, nesse tamanho desse quadradinho. Você vai fazer em perspectiva, profundidade, o Rio Jordão? Não. Você virou para cima aqui o Rio Jordão, mostrou ele, água, ondinha, Jesus Cristo ali, São João Batista, os anjos. Rapidamente você identifica o que está sendo mostrado, o que está sendo passado. A história que está sendo contada. A Bíblia de pedra. Vão virar as igrejas, né? Então, maravilhoso. E a gente vai continuar com muita coisa ainda, né? É um todo que é a Idade Média, a arte cristã medieval. Recapitulando, nós estávamos no Oriente porque o Ocidente era terra de ninguém. Na próxima aula a gente vai voltar ao Ocidente e ver o que estava acontecendo lá. Depois que a terra de ninguém acabou, depois que a bagunça acabou. Vai ter que ter uma hora que a casa vai ser arrumada de novo, né? Pelo menos tentar ser arrumada de novo. E aí
vai ser o momento em que eles vão poder se manifestar, né? Depois da bagunça terminada, eles vão ter fôlego para se manifestar. E a vibe, a tônica, vai ser aquilo que ficou adormecido durante esse tempo, chamado Alta Idade Média, né? Uma zona total. É aquele desejo cristão ficou adormecido e vai ser ele que vai se manifestar no que a gente chama de arte românica, tá? Próxima aula então. A gente ainda tem arte cristã medieval românica e a gótica. Muito obrigada. Não deixem de assistir, porque o legal é ver tudo, porque você vai entender um tanto de coisa muito bacana. Amo. Obrigada. Adorei. Tchau. Só no poder da Teodora. Tchau.